Antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, que é vencer a necessidade de agradar a todos, nós temos que fazer uma conexão com a live de ontem. Foi muito bacana ouvir vocês relatando as dificuldades e o tema era domínio nervosismo. Hoje, de certa forma, o assunto se conecta também a este mesmo ponto. Por quê? Quando você tem necessidade de agradar a todos, com certeza você acaba ficando nervoso, ficando nervosa quando tem que fazer alguma exposição, alguma coisa. O nervosismo faz parte do processo de se comprometer com algo, buscar fazer o melhor possível, mas sem colocar um peso desnecessário. Uma das coisas que eu sinto muito no meu dia a dia profissional, conversando com os meus alunos, com os meus clientes, é essa necessidade de agradar. E isso começa por uma outra dificuldade, que é precisar sempre da aprovação dos outros para fazer as coisas. Quer ver um exemplo simples disso? Ah, não vou gravar um vídeo porque eu vou ficar ridícula, não quero gravar, e o que os outros vão pensar e tal, e talvez não me aprovem. E quando você tem, seja lá o que for, eu dei o exemplo do vídeo, mas qualquer outra coisa que você tenha como vontade de fazer, mas não faz porque sente que os outros podem não aprovar aquilo que você está fazendo, você já está se boicotando violentamente, porque a nossa vida não pode ser pautada pela aprovação dos outros, e a gente não precisa fazer as coisas para agradar os outros. É claro que é muito bom a gente agradar naturalmente as pessoas por uma convivência gostosa, saudável, mas existe uma diferença crucial entre agradar porque aquilo tá ok ou ter que se esforçar muito. Então, assim, são duas coisas que estão em lados diferentes. Quando você, para agradar alguém, acaba se esforçando demais, tem alguma coisa errada e isso precisa ser revisto. Você nunca parou para saber se você é uma pessoa que é um agradador ou uma agradadora? Hoje nós colocamos nos stories um termo em inglês que define isso. No português a gente não tem esse termo agradador. Não é usual, pelo menos, mas people pleaser, o que significa isso? Tá sempre se justificando, tá sempre precisando dessa necessidade de fazer com que o outro entenda alguma coisa para não ficar em dúvida, para não ter a chance de não ser aceito pelo outro. Então veja, é muito complicado isso. E eu quero que vocês me digam se isso acontece com vocês, tá certo? Então, primeira coisa, quando você faz alguma coisa, você tende a se justificar, dá para ver numa mensagem de WhatsApp, por exemplo. Quando você diz assim, olha, eu não vou poder ir em tal lugar, você tende a explicar nos mínimos detalhes o porquê que você não vai e tenta deixar de uma forma que não fique mal para você, ou simplesmente você informa e fica tudo bem. Quando você chega atrasado ou atrasada em algum lugar, ao invés de você dizer, olha, tive um problema e não consegui chegar a tempo, me desculpe, ou você faz toda uma trajetória do que aconteceu, desde a hora que você saiu de casa, o elevador que não funcionou, a garagem. Então, esse tipo de fala é tipicamente uma fala justificativa, que você tem que se assegurar que o outro vai te entender e não vai te julgar e que você então vai ser aceito, tanto faz. Obrigada, Adriana, obrigada, muito bom aqui esses comentários. E se você reconhece um desses elementos, é preciso ter bastante cuidado para lidar com a forma de você conduzir a sua comunicação, porque
são coisas que não precisam acontecer. Você não precisa justificar tudo o que você faz, mas é um hábito. E esse hábito vem de características, a tua forma de ser, de lidar com situações que você não se sente confortável, de supor que o outro não vai gostar de você, não vai aceitar você. Então esse desejo de agradar pode se manifestar de uma forma muito negativa no decorrer da tua vida, porque você acaba criando uma estrutura de vida de fazer as coisas pelos outros o tempo todo. Todo mundo tem um pouco disso. Nós vivemos num ambiente familiar, num ambiente profissional de cooperação. Tudo certo com isso. Pelo amor de Deus, não estou falando o contrário. A gente tem que ter essa percepção. Mas, se isso se torna algo que você vive para agradar os outros, fica complicado, hein? Muito. A Adriana está falando aqui, a mulher tem muito dessa defesa, mesmo aquelas que estão em processo de empoderamento feminino. É porque por décadas, né, assim, a gente vem acompanhando tantas transformações, mas é tão difícil, tão difícil. E veja, é muito claro, às vezes aqui a gente fala sobre as relações tóxicas, às quais muita gente é submetida e não consegue sair daquilo porque realmente é difícil perceber essa necessidade de agradar quando você vê a tua vida tá ali engessada e você lidando com coisas que não são obrigações suas, mas tudo porque na comunicação você não conseguiu dizer uma palavrinha importante, que é não. Ah, se eu quero agradar o tempo todo, como é que eu vou dizer não? Não tem como dizer não. Mas, por outro lado, se você não consegue impor um limite daquilo que é da tua competência, é da tua atividade e aquilo que não é, você acaba ficando sobrecarregado e sobrecarregada. E o duro é que a pessoa que tem essa personalidade e essa necessidade de agradar os outros não percebe que acaba se sobrecarregando, não tem tempo para fazer as suas coisas, porque todo mundo acha essa pessoa tão legal. Ah, mas ela é tão legal, eu vou pedir para ela. E sabe que não vai dizer não, aí é um horror isso, porque quando vê, quem aqui nunca ganhou uma atividade que não era a sua e foi lá, fez e falou, puxa, mas isso não era para eu estar fazendo. Mas a gente tem que, então, achar o jeitinho certo de falar não. E esse não, ele não precisa ser um não agressivo, um não difícil, mas ele tem que ser um não que você se sinta bem de poder estabelecer esse limite. Então aqui o Edson diz que se justifica em reunião de empresas, quando atraso, sem muitos detalhes. Claro, aqui quando eu falo desse padrão justificativo é quando você enche de detalhes que não fazem a menor diferença, que ninguém precisa saber e que você está ali falando com aquela necessidade. Eu digo você, não estou dizendo você, mas assim, né? Acaba acontecendo. A Márcia está falando aqui que conheceu uma pessoa do signo de Peixes, ela tem dificuldade para dizer não. Eu conheço uma do signo de Leão e ninguém diz não para essa pessoa. Eu penso assim que não questionando a relação dos signos, mas todas as pessoas, por diferentes situações, em alguns momentos tendem a não perceber que esse nãozinho tá difícil. Não dá pra gente sair dando não para tudo, porque às vezes a gente tem que se adaptar às coisas e ok, mas não pode ser um sim só para agradar. Não pode ser. Tem que ser realmente algo assim, olha, eu não tenho tempo eu não tenho como fazer isso para você agora.
posso fazer isso em outro momento, podemos conversar sobre isso em outro momento. Você vai estabelecendo um limite e isso é muito bom. Medo de passar uma má impressão. Então, Adriana, esse medo de passar uma má impressão que é exatamente o people pleaser, que é aquela coisa de você ter que se justificar, ter que pedir licença pela tua forma de ser. Se tua vontade ali era simplesmente, olha, não posso fazer isso agora, e se você começa a colocar esse sim, você não se sente feliz também. E pelo contrário, você vai guardando muito ressentimento, porque você vai ficando pé da vida. Dizer, meu Deus do céu, olha o que eu fui dizer sim, agora olha o trabalho que eu vou ter. E aí outro dia acontece a mesma coisa, e outro dia a mesma coisa, você vai criando aquela sensação de que não vai dar conta. E quer saber de um detalhe importante na forma de utilizar a voz? Podem observar, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, geralmente tende a falar de uma forma muito mansa, uma forma muito boazinha. Ai, tá, tudo bem e tal, mas tem um sofrimento muito grande escondido em toda essa passividade, essa submissão mesmo. E é preciso encontrar a voz, é preciso se colocar aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo e não deixar aquela vozinha assim se distanciar, porque isso também às vezes é resultado daquela raiva de dizer, ai, não era isso que eu queria dizer, mas ai, tudo bem, eu vou fazer isso. Não. Veja, não tô querendo ensinar ninguém aqui a sair berrando, não, de qualquer jeito, de jeito nenhum, mas refletir. Os momentos que você diz um sim, como que você se sente? Os momentos que você diz um sim porque é um sim mesmo, olha que delícia você poder fazer alguma coisa porque isso está no teu universo, está no teu contexto ali do teu dia a dia e aquilo é ok para você. Agora, olha que dor que é você falar um sim quando tudo que você teria que fazer era dizer um não. Aqui tem outro comentário, olha quanta Adriana aqui, muito legal, Adriana Fono. Codependência emocional, complicado trabalhar em consultório. Aqui se eu trabalho em uma clínica de saúde mental, imagina os traumas na comunicação, com certeza, porque tudo passa pela comunicação nesse sentido de acabar trazendo para o jeito de se expressar, até mesmo para a atitude corporal, aquela sensação de não estar suportando o peso das coisas que faz só para agradar os outros. Posicionamento e propósito na comunicação é o que eu vejo que falta. Que bom que eu toco abertamente, claro, nesse assunto. Esse é o assunto que eu vejo que é o que vai transformar a carreira. Quando você tem esses pontos cegos que eu tenho levantado nas lives, você tende a achar que tudo bem deixar de falar porque você está com medo do julgamento, tudo bem você pedir para outra pessoa falar no teu lugar porque você acha que não fala tão bem assim. E quando você se vê, você passa a não se reconhecer mais. Não se reconhece porque você sabe que você deveria se posicionar de uma forma, mas o teu sentimento te coloca num outro lugar, dessa dependência do outro, da aprovação do outro, da forma como ele te vê. E não vai dar certo isso, não vai, porque o bom da vida é a gente também poder dar o direito da pessoa não gostar daquilo que você faz. É um direito dela. E alguém pode dizer, mas poxa, que ridículo isso. O que você vai fazer? A gente não tem controle sobre todas as coisas. E uma coisa que eu gosto de lembrar em relação a isso é que quando você tem que se esforçar muito para se encaixar numa relação de trabalho, uma relação pessoal, isso te causa muito sofrimento. Você deixa de ser quem você é. E é claro, você deixa de se comunicar como
você deveria, você deixa de se posicionar fisicamente como você deveria, e com isso você acaba não conseguindo ser feliz, porque você vai esquecendo onde é que está a tua força, aquilo que você tem vontade de fazer, como que você planeja o teu dia. Não, está lá cheio de coisa dos outros para fazer. Não dá, não é mesmo? Isso mesmo. O que mais aqui? Eu adoro a participação de vocês. Cida, a Vanessa fala, no meu caso na escola, sou professora, não consigo às vezes falar com mais firmeza, fico insegura. Imagino, em sala de aula é muito difícil lidar com universos tão diversos, a criançada, os adolescentes, as pessoas que estão ali para aprender, nem sempre estão com toda aquela receptividade, mas é tão maravilhoso quando você entende que a relação se estabelece pela forma inicial de como você se vê. Então, Vanessa, você precisa sentir que quando você tem que falar algo e você fala com firmeza, você consegue passar teu recado, muitas vezes amorosamente, você está sendo firme com os teus alunos, mas você não está precisando ser legal com os teus alunos. Eu acho que esse é o ponto. Olha, pessoal, não vai dar para a gente fazer isso agora, barará, barará. Fala firme, mas com afeto. E aí você vai transmitir segurança com certeza. Esse é um ponto a ser treinado, grave-se. Ontem eu falei da questão do nervosismo, ir para frente do espelho, se observar, analisar isso. Dá um recado para você na frente do espelho e diz, será que eu estou pedindo licença aqui com esse jeito de falar? Ou estou falando de uma forma natural e segura? Isso é importante, porque senão você realmente vai perdendo essa sua autoanálise. Sempre quis trabalhar e não conseguia, e devido a uma situação eu fui ao fundo à busca de um trabalho só para ter a desculpa de parar de fazer o que estava fazendo e a pessoa não se sentir mal. Veja, Daisy, eu acho que são coisas que a gente vai vivendo e precisa entender que cada um tem que achar o seu fiozinho condutor da felicidade. Aqui a Márcia está me perguntando, mas Cida, as pessoas dizem sim por obrigação? Eu acredito que não, todas as pessoas fazem isso, mas muitas pessoas dizem sim por não se sentirem à vontade de dizer um não quando era um não que tinha que ser dito. Eu já contei aqui, acho que 1 milhão de vezes a história do camelo, mas a historinha, resumidamente, é o seguinte, que às vezes quando uma situação, por exemplo, você vai dizer alguém pede para você fazer um trabalho, não é da tua alçada fazer aquilo, mas você, por gostar da pessoa, por entender o que ela está passando e tal, você diz, ok, eu vou fazer. Aí, num segundo momento, essa pessoa te dá um desdobramento daquilo. Olha, você pode fazer não sei o que, não sei o que. Tudo bem, eu posso. Então, veja, como que teria sido melhor resolver no primeiro não ou ficar recebendo várias situações seguidas de coisas que não seriam da sua alçada, mas você vai ali cumprindo, vai fazendo, e aí você acaba não conseguindo mais estabelecer o limite correto. Então, por isso que é o negócio. É bastante importante se libertar, vencer a necessidade de dizer esse não, porque você está ali precisando da aprovação, querendo se sentir aceita e aquela coisa assim de ter que ser legal com todo mundo. Eu acho que, claro, por favor, não me compreendam de forma equivocada. É claro que a gente pode querer ser agradável com todos, ter educação, meu Deus, é tudo que a gente precisa nesse país que a gente está vivendo tantas coisas, tanta agressividade, o mundo, na verdade, né? E aí a gente pensa assim,
Ah, mas eu não posso dizer sim para agradar? Claro que pode. Eu sou mãe, quem é pai aqui sabe o quanto que nós nos desdobramos para dizer sim sempre que possível. E um exercíciozinho bem bom seria praticar um pouquinho mais ou não, mas as relações muitas vezes pedem essa acomodação e a gente vai entendendo quanto que pode dizer o sim aqui, dizer o não ali, mas o que eu trago como ponto de reflexão é uma característica de dizer sim para tudo, só para se sentir aceito ou aceita. Isso não pode acontecer. Você pode dizer sim porque você está afim de dizer sim. E porque você precisa dizer aquele sim. Agora, por precisar ser aceita, para que as pessoas gostem de você, não vale a pena. O preço é muito alto e não dá. A Lúcia, oi Lúcia, tá falando aqui. A necessidade de agradar está também na necessidade de ser aceito por esse padrão, veio da infância, pais exigentes, que muitas vezes não te davam a oportunidade de falar o que você pensava, e com certeza, por isso que a gente precisa trabalhar muito na comunicação, o ouvir o outro mesmo. E eu sempre digo que o ouvir e o observar precisam andar lado a lado quando você de aceitação. E talvez, em algumas situações, a gente precise ensinar as pessoas a dizer um não. No trabalho, em todas as situações. Isso é algo para pensar. Como a gente sabe o momento do não? Quando você percebe que esse não, ele não está saindo porque você não sente segurança em dizê-lo. A gente consegue perceber quando algo é sim, pela convicção de que sim, eu posso tranquilo fazer isso, e quando é não, porque olha, por exemplo, uma cliente minha contando que ela tinha um casamento para ir e tinha avisado já o chefe, todo mundo que tinha esse casamento, mas chegou no dia do casamento que ela era madrinha, ela estava super empolgada, queria pegar aquele dia para ela, para se arrumar e tal. O chefe mandou uma mensagem dizendo: ó, dá uma olhada aí no e-mail que eu te mandei. Ele esqueceu do compromisso que ela tinha, tomou a liberdade de invadir um sábado e aí pediu um monte de coisa que não era da obrigação dela. Ela, com esta personalidade do agradar a todos, ela então entendeu que ela não poderia dizer para o chefe dela que ela não poderia fazer aquilo naquele momento. Ela preferiu deixar de lado as coisas que ela tinha que fazer coisas, né, de se arrumar para o casamento, uma coisa bem gostosa. Ela tinha preparado um monte de coisas para aquele dia especial que ela queria, que se virar em fazer aquilo que o chefe pediu, quando ela sabia que poderia deixar para fazer no dia seguinte ou na segunda-feira. Percebe então, Márcia, que esse é o momento de dizer um não. Falou assim: olha, eu faço isso com o maior prazer, mas não agora. Agora eu não vou conseguir fazer isso. Porque lembra que eu comentei que eu tinha um casamento, eu tô aqui super animada com esse casamento e tal. Posso fazer na segunda-feira? Veja que aí é posicionamento. Talvez o chefe tenha ficado, nem tenha se tocado que estava passando por um limite. Aprender a lidar com situações que você esteja no controle. Não deixe que sua vida seja controlada pelos outros. A gente já tem tantas atividades, tantas coisas com as quais a gente tem que ter o controle, tem que ter a nossa execução precisa, no tempo certo, fazendo as coisas da forma correta. Quando você vai aprendendo a lidar com esse distanciamento, essa necessidade de se reencontrar e perceber o que você está sentindo nesse momento quando te pedem para fazer alguma coisa. Isso, é só isso que você tem
começar a perceber, tá? Então, quando aqui estão me pedindo alguma coisa, no caso que eu dei aí do chefe, né? O chefe pediu, o que você vai sentir numa hora dessa? Uma frustração enorme de não conseguir dizer o não, uma raiva dele estar tomando a liberdade de invadir o teu final de semana e ao mesmo tempo você sente uma fraqueza de não conseguir lidar com a situação. Vira esse jogo. Você vai então se sentir empoderada, mas para isso você tem que perceber que você está agindo errado. E aí é um longo e longo caminho que se chama aprender a me posicionar. Quando nós vencemos a necessidade de agradar a todos, nós vencemos também essa grande dependência que a gente tem de deixar de fazer as coisas pelo medo de julgamento dos outros. Não tem que ter o medo de julgamento dos outros, porque os outros vão te julgar mesmo. E você, ao se sentir julgada ou julgado, começa a ser metade do que você é. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com você e tal, de repente, o medo de julgamento me trava e eu começo a pegar o meu padrão econômico, meu padrão bolha, e fico tentando me disfarçar. Mas disfarçar do quê? Eu tô deixando de ser quem eu sou para me encaixar numa necessidade do outro que eu nem sei se ele tem, eu nem sei se o outro tá me julgando ou não. Portanto, meus amores, vamos parar com essa confusão de trazer para as nossas atitudes aquilo que não está muito bem resolvido na nossa forma de agir. E não tem outro jeito, a gente tem que parar, tomar consciência da forma como nós agimos e como nós nos posicionamos. E sempre perceber, eu estou deixando de fazer isso aqui porque eu quero me sentir aceito, porque eu preciso me sentir. Não, eu não vou deixar de fazer isso. Eu vou lá e vou falar. E isso é passo a passo, situações corriqueiras do dia a dia que você vai aprendendo a se posicionar, a dizer o que você pensa, o que você sente, até que você possa ter a consciência de que ao longo da sua vida, o que você sente, o que você pensa, está em harmonia com quem você é, o que você fala e o que você faz. Quase que filosófico isso, hein? Mas é isso, é saber que pensamento, sentimento, palavra e ação tem que andar lado a lado. Joab, querido, muito bom você aqui, que delícia encontrar você na minha live. Um dos meus primeiros alunos do online aqui na época da pandemia, de todo aquele fechamento de pandemia, muito bom. Mônica também. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, as pessoas querem realmente controlar o outro, se não agimos da maneira deles ou quando não aceitamos, surgem os ataques. Exatamente. Isso é bem bacana você falar, porque quando você começa a falar um sim porque o outro vai ficar bravo com você, aí então isso é pior, porque com certeza você vai rapidinho esquecer quem você é, porque não, é melhor eu fazer isso porque eu tô com medo. Se vive acuada, fazendo coisas que você não quer só para não ganhar bronca do outro. Isso é terrível, terrível mesmo. Oi, Cleonice, querida, que bom você aí também. A Fabiana tá falando que já trabalhou em uma empresa que tinha um processo de avaliação bem aprofundado. No meu relatório, uma das frases era que eu gostava de agradar. Isso me incomodou muito na época. Que bom, Fabiana, mudei bastante. Provavelmente eles perceberam na tua forma de agir que você estava engolindo alguns sapinhos e não estava fazendo nada para se libertar deles. É ou não é? Anotação para mim mesma, a Márcia falando. Pensamentos, sentimentos, palavra e ação devem andar lado a lado. E quando nós percebermos que não, eu estou pensando um negócio, mas estou falando outro, isso daí não é uma boa comunicação, isso é uma incoerência, é uma péssima comunicação interna. Com certeza ela vai se refletir externamente também como incoerente, porque a gente sente
que aquilo que traz autenticidade para a comunicação e naturalidade também é você estar no seu exercício de ser. Hoje eu acho que eu tô meio filosofando aqui. Mas é verdade, quando você está se sentindo bem com você, a vida flui naturalmente. Agora, se você está se sentindo desconfortável com você, se você não está gostando de você e precisa que o outro goste, aí estamos com problema, não é verdade? Ó, o Cleverton, só que quando me chamavam de ruim, eu é quem dava bronca. Eu vejo assim, que eu sempre falo isso para os meus alunos, meus clientes, a gente não veio para esse mundo para agradar a todos, não vai dar, por mais que a gente se esforce, nós não vamos agradar a todos. Então, não perder esse tempo de ficar nessa força danada de agradar a todos. Eu lembro quando minha filha era adolescente, aquela história, né? Que adolescente é forte quando vem. Ai, porque a mãe de não sei quem é melhor que você. Não tem isso. Quem é a mãe que já teve filho adolescente que não ouviu uma dessa? E aí o meu mantra era assim: amiga, se quiser e se puder, porque o meu negócio é ser tua mãe. É duro isso, não é? Porque você diz, não, então talvez eu tenha que ser um pouquinho mais boazinha e tal. Não, se aquilo que era coerente para mim no meu papel era fazer da melhor forma, educá-la da melhor forma, eu tenho que ser coerente com isso. E assim eu acho que é a vida. A gente tem que pensar o que a vida está pedindo de mim. É ser boazinha? É ser legal? Ou ser eu mesma e agir de acordo com o meu raciocínio, com os meus valores, e isso tudo faz com que a gente consiga refletir um pouco mais na vida, saindo do automático, porque é isso que a gente precisa, sair desse automático. Eu vejo muito no meu dia as pessoas se transformando e realmente conseguindo fazer coisas que elas nunca se imaginaram fazendo, mas para que isso acontecesse e para que isso aconteça, tem que dar esse pontapé inicial de rever a forma como lida com o nervosismo, com essas coisas todas de sentimento de agradar, com a vergonha, com medo de julgamento, porque depois que passa por essa parte, tem tanta coisa para aprender. O trabalho de comunicação não é só, não é que seja só, mas essa parte inicial, que é lidar com tudo isso que trava, não te faz muitas vezes perceber que existem muitas técnicas, muitas coisas que você precisa aprender para falar bem. Mas se nesse primeiro momento você ainda está preso ou presa por esses sentimentos, a técnica não vai conseguir te sustentar, porque não adianta nada você aprender a fazer um exercício de voz. Ah, vou fazer um rrr e vou falar. Não, se você não sabe ainda lidar com o teu posicionamento, você precisa saber aprender a lidar com esse posicionamento para conquistar as coisas mais importantes que vão fazer você voar na sua carreira. Esse é o fato, porque a comunicação ela é riquíssima em ciência, em conhecimento, e quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai entendendo que pode falar bem, porque você domina todas as etapas. Uma das coisas básicas é a organização da fala. Então, por exemplo, você está lá, naquela necessidade dentro do tema de hoje, querendo agradar teu chefe e tal, mas daí você chega na reunião, você está com tanto medo e está com tanta necessidade de agradar, se enrola para falar. Ah, mas veja, se você começa a rever essa sua posição e aprende a técnica certa para organizar a sua fala, o que de maravilhoso vai acontecer? Mesmo que o seu chefe esteja ali olhando para você, isso te cause algum sentimento de pressão, você vai lá e faz o que tem que fazer. E assim é a vida de quem se comunica bem. É sempre vencer passo a passo todos os desafios que a vida vai nos impondo, não é? Bem, meus queridos, minhas queridas, fico por aqui hoje, tá bom? Só aqui, ó.
Uma frase da Márcia, aquela frase, a paz tem um preço, ou aquela outra, tudo que você puder fazer até em 2 minutos, faça imediatamente. Isso mesmo, não é? Muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Fico bem feliz aqui de poder compartilhar esses temas com vocês. Se você tem alguém que você conhece que precisa melhorar a comunicação, que não se posiciona direito, traz para cá, tá bom? Beijo. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos. Obrigada pela participação.